Nesse vídeo, você que é iniciante vai aprender do zero a criar uma Pokédex com React e a Pokédex API. A gente vai construir essa interface muito legal que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, totalmente dinâmica. Como assim dinâmica? Todos os dados aqui vão vir de APIs, os nomes dos Pokémons, as imagens, os tipos, tudo que está sendo exibido na tela é dinâmico, então não vai ter nada hard-coded, né? Não vai ter nada que você vai digitar na mão e vai ficar lá. E vai ser uma dinâmica muito legal porque a gente vai usar isso para aprender React, CSS, muito importante porque muitas vagas exigem um nível de CSS muito alto e eu não vejo isso sendo focado nos tutoriais por aí. A gente vai aprender o Next, que é a versão mais atual de framework voltada para React, que tem muitas features legais. E a gente vai aprender também JavaScript, como ele funciona na essência, não somente copiar e colar o código, mas sim o que aquela funcionalidade que você está colocando ali está fazendo. Beleza? Então fica comigo aí que vai ser top. Bom, e o primeiro passo é o setup do projeto. Para poder rodar esse projeto, você vai precisar de 3 programas. O primeiro deles é o VS Code, que eu estou mostrando aqui na tela, que é basicamente onde a gente vai escrever o nosso código, né? E o nosso editor de texto, ele tem várias funcionalidades, ele é usado por praticamente 90% do mercado, ele é muito bom e muito leve. Então assim, esse é o primeiro que você vai instalar. O segundo é o Node.js. Ele é a plataforma de programação que vai habilitar a gente a rodar o React e todos os componentes que a gente precisa do Next e tudo mais, servidores. É ele que vai habilitar tudo isso a funcionar. Então você vai vir aqui e vai instalar a última versão dele estável, que é a 18.16. Ele tem tanto para Windows como para Mac. E por último você vai instalar o Git, que é o nosso versionador de código. É ele que vai permitir a gente versionar o nosso código, salvar ele na nuvem, né? Garantir que ele não vai ser perdido caso o seu HD exploda, o que já aconteceu no passado. Então assim, esses são os 3 programas que a gente precisa para começar o setup. Se você já tem costume com programação, você pode pular essa parte. Se não, você já vai instalando aí que na próxima etapa a gente já vai pular para o GitHub, que é onde vai estar o nosso repositório, beleza? Bom, tendo instalado o que a gente precisa para poder rodar o projeto, agora eu vou iniciar o repositório. Essa parte aqui eu estou fazendo para vocês entenderem como funciona, mas ela já vai estar pronta quando vocês clonarem o repositório do GitHub. Então é mais para vocês terem uma ideia de como criar o primeiro repositório. Basicamente o que eu fiz aqui, eu criei um repositório, vocês podem ver que ele ainda não tem nada. E aí eu vim aqui, copiei essa URL, né, que ele fornece para você de HTTPS, clonei no meu computador e abri ela numa pasta, que eu estou no Visual Studio Code, dentro da pasta dela, mas não tem, ó, se eu dou um cd aqui, né, não tem nada ainda, só tem o Git, né, que é basicamente o nosso versionamento de código, mas não tem mais nada instalado. Então, agora vem a instalação do nosso app em si. E o que a gente vai usar para criar esse app? Vai ser o Next.js, certo? Então, se a gente colocar aqui Next.js, o que é o Next.js? Ele é um framework que roda em cima do React. Por quê? Ele resolve alguns problemas de principalmente performance e o jeito como você escreve o código. Ele dá uma performance muito mais amigável para você que é o desenvolvedor conseguir criar o seu código sem muita dificuldade. Então vários problemas que a gente tinha no React, como rotas, complexidade de APIs que você tinha que saber instalar e colocar vários plugins, a gente não tem mais aqui. E também conceitos novos muito legais como Server Components e Client Components sendo diferenciados. Dentro do nosso projeto a gente vai entender a diferença deles e vai ver como ele se aplica muito bem no dia a dia de dev. Então, aqui ó, no Get Started, ele diz, né? Ele já até te dá o comandozinho aqui. Então a gente vai copiar, npx create, e aí ele vai dar algumas configurações. Qual que é o nome do projeto? Pokédex React. A gente não vai usar TypeScript aqui, e a razão é porque, como esse é um tutorial para iniciantes, eu não acho que o TypeScript vai encaixar bem aqui, porque a gente precisa entender bem primeiro o JavaScript para depois o TypeScript. Mas fica bem tranquilo que com certeza vai ter projetos aqui no canal usando o TypeScript mais para frente. Então a gente coloca em No. ESLint sim. O ESLint, ele é como se fosse um helper, né? Ele vai ajudar a gente a identificar erros no nosso código e corrigir antes de enviar eles para produção. Tailwind CSS não, porque a gente vai usar Styled Components. Source Directory, sim, né? É só o nome da pasta que vai ficar os nossos arquivos. App Router, que é nativo do Next, que é muito bom, é importante usar ele aqui. Não, a gente não quer customizar nada de alias. E beleza, tá criando o nosso projeto.
Ele vai instalar tudo no seu PC. Geralmente o Windows ele leva um pouquinho mais de tempo do que ele leva no Mac, mas assim, nada que vai demorar mais de 2 ou 3 minutos no geral. Beleza, tá finalizado. E agora se a gente olha aqui, ó, se a gente abre a nossa Pokédex React aqui dentro do VS Code, olha quanta coisa já tem aqui. Porque agora o Next já foi instalado dentro do nosso app. Então, se a gente rodar aqui npm run dev, que é um dos scripts padrão que ele tem, ó que legal. Ele já subiu aqui, ó, porta localhost 3000. Se a gente abrir essa porta, né, digitar aqui localhost 3000. Olha lá, esse é o template padrão do Next.js. Então assim, como eu falei, essa parte já vai estar pronta quando vocês forem puxar o repositório do GitHub, mas era só para mostrar como funciona a instalação e um pouquinho, né, da base ali da instalação. Então vamos lá, esse aqui é o nosso projeto que a gente vai usar para construir a nossa Pokédex. Para entender ele, a gente precisa primeiro pelo menos entender alguns arquivos essenciais e como eles funcionam aqui dentro do Next.js. Primeiro a gente tem a page. O que é a page? A page nada mais é do que um React Component. É um component normal que aceita HTML, JavaScript, CSS. Ele funciona normalmente como se fosse um componente de React. O layout ele já tem um papel um pouco mais parecido com o que era o app.js. O que ele pode fazer? Digamos que você tem lá o seu site e ele tem um header, né? Tem um menuzinho bonitinho. E aí você quer aquele header aparecendo várias vezes, né? Em todas as páginas você quer aquele header aparecendo. Então aqui é o lugar onde a gente pode colocar assim o HTML, né, de uma página, por exemplo, o children aqui simboliza a página. Por padrão, o Next.js já importa esse page como se fosse um children. Ele sempre vai funcionar desse jeito. Então, para ter um aplicativo em Next, você precisa ter esse arquivo layout.js. E aí no futuro a gente pode vir aqui e fazer coisas como, eu quero adicionar aqui um header.js. E aí a gente pode. Então, ou seja, como esse layout está no topo da nossa aplicação, né, está na pasta app, que é a primeira pasta, tudo que for feito no nosso app vai ter lá o componente header, que é um componente muito importante para estar em todas as nossas páginas. Então, essa é a funcionalidade do layout. Ele consegue fazer essa, digamos assim, ele consegue mostrar os seus componentes por todas as páginas e fazer configurações primárias que você precisa em todas as páginas. Porque aqui, por exemplo, se a gente olhar, eu estou configurando uma fonte, né, que é a Poppins, que vai ser usada pelo nosso projeto todo. Então, eu configuro ela aqui e declaro no meu body, ou seja, tudo que tiver dentro da tag body no HTML vai ter acesso a essa fonte. Outra coisa que a gente está configurando aqui é o tema do Styled Components. Tema é uma coisa muito importante quando você fala de desenvolver aplicações em nível, digamos assim, empresarial e profissional. Por quê? Imagina você tentando colocar uma cor no botão, aí você vai fazer uma página, você coloca outra, e aí todo mundo, né, mais de 10 pessoas fazendo código no projeto, cada um colocando uma cor que imagina no botão. Ia ser um site de carnaval. Então, a gente tem um conceito na programação chamado temas, onde a gente pode usar temas nas ferramentas, e aí uma vez configurada uma variável, ela é aplicada para tudo. Hoje a gente não vai fazer o projeto todo usando temas, mas a gente vai fazer uma parte bem legal dele para vocês já começarem a entender o conceito disso. Então, como que ele está sendo aplicado aqui? Eu tenho o meu tema sendo importado da pasta tema, ó, e aí ele tem aqui uma cor primária e type, né? E aí vocês vão ver que tem bug, dark, dragon, que são basicamente todos são cores que a gente vai usar mais para frente, eu vou explicar o porquê. E aí a gente importa aqui dentro. E como a gente está usando o Styled Components, né, que é uma ferramenta que permite você usar JavaScript e CSS de uma maneira muito mais conectada, muito mais poderosa, digamos assim, sem ter que escrever muito código. E aí ele tá aqui, ó, por exemplo, todo o nosso código React está nesse children. Tudo que vier a ser importado vai estar no children. Então o tema vem por cima dele e declara, o meu tema é o tema que eu estou importando. Ou seja, aquela, vamos lá, essa primary color que eu estou declarando aqui, a gente vai ter acesso lá na frente em um botão dentro de um componente bem específico, porque ela foi declarada no escopo global. Então é por isso que a gente tem acesso. Então assim, essa é a base do nosso projeto. Eu queria dar essa explicação para vocês não começarem assim, já copiando o código sem entender o que estava acontecendo ali. E agora daqui para frente vai começar a criação da nossa Pokédex. Então fica aí que vai ficar bem legal agora, hein? Bom, agora olhando para a nossa aplicação final, a primeira coisa que um desenvolvedor tem que fazer quando ele se depara com layout
é identificar os componentes desse layout. Por exemplo, olhando para o topo, a gente tem o nosso header. Dentro do header tem um logo e tem um input de busca. E depois a gente tem uma lista de pokémons. A lista, a gente pode ver que ela é igual, né? O card é igual, né? O tipo de estilo, as cores, onde fica, tudo é igual aqui. O que está mudando são os pokémons em si e as informações específicas de cada pokémon. Mas assim, faz sentido eu criar aqui, por exemplo, eu tenho, né, quase 20 pokémons. Faz sentido eu criar 20 components card para fazer a mesma coisa? Não faz, porque eles podem ser replicados. Então, você sempre tem que ter essa visão. Você pegou um layout para fazer o código, identifica quais são os componentes, porque aí você consegue montar a sua base muito melhor. Então, olhando aqui é isso. A gente tem header, tem o nosso logo dentro do header, tem o input de search e aí tem o card. A gente identificou 4 componentes. Agora a gente precisa trabalhar neles. Mas antes de trabalhar neles, eu vou mostrar para vocês um pouco de conceito de CSS, que é muito importante para que vocês não só copiem o código que eu vou estar fazendo, e sim entendam o porquê do código que eu vou estar fazendo, beleza? Eu trouxe aqui para vocês um wireframe, que seria uma fase pré-final de um layout de site, para explicar um pouquinho de como a web funciona. Talvez você nunca tenha reparado olhando um site assim, porque ele tem imagens, é dinâmico e tudo, mas a web é na verdade baseada em quadrados. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Quando a gente clica aqui, olha esse logo. O menu está dentro de um retângulo, os ícones retangulares, o banner, os botões, né, pode até ter um shapezinho arredondado, mas a web em si, ela só funciona à base de quadrados, ó. Olha aqui como seria um post de um blog. Ou seja, é basicamente você pegando um bloco principal, colocando blocos menores dentro dele e fazendo eles se organizarem de formas diferentes, dependendo do tamanho da sua tela ou da interação do usuário. Mas não tem uma coisa assim, pessoas fazendo com triângulos ou círculos ou shapes aleatórios. Não tem, porque não funciona dentro da web. Então, se são só quadrados, a gente entendendo um conceito da programação já vai ficar muito fácil construir o site, que é o quê? O display flex. Então, se a gente digitar aqui, ó, display flex, tem aqui uma página de tutorial que eu gosto muito, que é no CSS Tricks, que aqui é basicamente 90% do que você precisa para poder fazer o CSS de um site. Do lado esquerdo, a gente tem como os containers se comportam. O que é um container? O container é basicamente um bloco maior que tem blocos menores dentro dele, né? Por exemplo, o layout principal da página, que vai estruturar todo o resto. E no lado direito, como os filhos que estão dentro desse container podem se comportar dependendo das instruções que você dá. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, o display flex, que inicia tudo isso. Aí vai ter o flex direction, flex wrap, que é quando você quer quebrar um bloco e depois continuar mostrando, igual a gente está mostrando os nossos pokémons, né? Quando chega no final da lista, ele continua embaixo. E aqui do lado, ó, propriedades que os filhos podem assumir. Então, assim, eu recomendo muito que vocês leiam toda essa documentação aqui, porque ela é, na verdade, curtinha e com certeza vai te dar um entendimento muito grande de como fazer essa parte de CSS, alinhamento, tamanho das coisas na web. Então, eu só queria mostrar esse site aqui, porque é dele que a gente vai usar muitos conceitos durante a construção da Pokédex para ajudar vocês com esse conceito, beleza? Bom, agora olhando para a nossa aplicação, eu vou começar com vocês com o componente mais simples possível, que é para a gente entender a ideia do componente e aí depois ir replicando para os mais complexos. Então, assim, olhando para essa tela aqui, o componente mais simples que eu vejo que está se replicando várias vezes é o tip. O que é um tip? O tip é esse aqui, ó, onde está escrito normal, flying, electric, né, que é só uma tagzinha mostrando alguma informação relevante sobre alguma coisa. Então a gente vai começar construindo esse componente. Então, para começar a estruturar os nossos componentes, a gente vai criar uma pasta dentro de app chamada components, né, que é onde a gente vai fazer a alocação de todos os componentes que a gente tiver aqui. E aí dentro dela, uma pasta tip, né, que é o nosso primeiro componentezinho. E dentro de tip, uma page.js, porque basicamente page vai ser o padrão que a gente vai usar para todo documento principal de um componente ou de uma página. Igual a gente tem lá no topo, né? A gente vai replicando o padrão para sempre manter um padrão de código que seja fácil de leitura. Imagina se eu venho aqui e escrevo tip.js e aí no outro eu escrevo header.js. Como a pasta já dá o nome, fica muito mais fácil se eu manter a nomenclatura padronizada. Então, beleza. Criando o nosso componente, a gente vai criar aqui uma constante tip, né? Que vai ser o nosso componente de React.
A gente vai começar exportando, né, dando um return aqui de um H1, dizendo hello, só para fazer um teste, né, se ele vai estar funcionando. Legal, export defaults, né, você precisa exportar o componente que você está criando. Legal. Bom, tá, a gente criou ele. Agora, como a gente faz então para renderizar ele? Já que se a gente olhar aqui no nosso localhost, né, der uma olhada na aplicação que a gente está criando, a gente tem um hello aqui, mas ele está vindo do nosso page. Então assim, o page é quem está sendo renderizado por enquanto. O que a gente pode fazer para ir testando o nosso type component? A gente pode importar ele dentro do page. Então vamos lá fazer isso. A gente vai dar aqui um import type. E ó, aí já tem o autocomplete aqui que ajuda a gente. E aí a gente coloca o nosso type aqui sendo renderizado. Fecha a tag. Legal. Vamos ver se deu certo. Hello. Só que agora o hello está vindo do nosso type. Então, beleza, ele está sendo renderizado. Legal. Agora, como a gente faz para começar a estilizar ele? Uma coisa muito importante que você tem que aprender no HTML, né, quando está criando código ou debugando código, é fazer engenharia reversa. Então, a gente vai construir esse layout todo olhando a esse layout pronto. Como? Usando o inspecionar do Chrome. Quando você clica no F12, abre essa barra aqui do desenvolvedor, e você tem acesso a essa setinha aqui, ó. Quando você clica nela, ela deixa você inspecionar elementos. Então, a gente vai inspecionar o nosso type. Olha que legal, dá para ver tudo que tem nele e, mais importante ainda, o CSS que tem dentro dele. E com acesso a esse CSS, a gente pode começar a fazer engenharia reversa. Então, vamos fazer um teste aqui. A gente está vendo que tem uma div e tem um P dentro dela de parágrafo. Então, vamos copiar essa estrutura, já trazendo para o nosso conceito de criar componentes. Então, o que é uma div nesse caso? Uma div é um container, porque o container ele vai organizar containers menores, textos dentro dele, fazer, né, a parte de alinhamento de tudo que está dentro dele. Então, para começar com isso, a gente vai importar nossa biblioteca Styled, né, que a gente instalou já no projeto. Ela que vai ser a nossa configuração de CSS padrão. O Styled, ele é um framework muito poderoso para você conseguir usar CSS e JavaScript junto, sem ficar uma coisa muito verbosa e difícil de usar. E aí aqui, a gente vai criar nossa constante container igual a Styled div, né, porque a gente viu lá que é uma div. E beleza, aí a gente viu lá que tem um background, né, olhando aqui a nossa div, tem um background color. Vamos copiar ele, o valor dele e ver o que acontece aqui. Então, background color, legal. Já tem o primeiro erro aqui, vamos ver o que ele está dizendo. Create context only works in client components. Isso aqui é uma coisa muito legal do Next que veio, né, agora na versão 13, que é o que? É o Server Components. Ele tem a possibilidade de ter componentes que estão vindo do servidor. Eles nem estão passando pelo browser, eles não existem no browser igual era o React antigo. No React antigo, tudo estava no browser sendo renderizado a todo momento. O problema disso é a performance. Você começa a deixar a carga muito pesada para o seu usuário. Então ele começa a dividir e falar o que não precisa ser feito em tempo real, pode ficar lá no servidor. Então sempre que a gente precisa de um componente que é atualizado em tempo real, a gente precisa colocar essa tagzinha chamada useClient, que vai dizer para o Next, ó, esse aqui é um componente que precisa ser renderizado em tempo real e tem funções, né, como por exemplo context, que é usado pelo Styled Components, que tem que ser feito em tempo real. Então se a gente voltar aqui e colocar isso, ó, useClient, vamos ver o que acontece. Ele volta, ó, legal. E aí agora a gente precisa usar o nosso container, né? Então vamos copiar o nosso hello aqui, abrir a tag, abrir o container, colocar o hello dentro dele e vamos ver se foi. Ó lá, legal, background rodando. Vamos fazer mais engenharia reversa aqui. Eu tô vendo que ele tem um display inline block. Vamos ver o que ele faz. Display inline block. Olha que legal, ele já preveniu o componente de ser renderizado tomando o tamanho da tela disponível. É para isso que serve o inline block. Ele
ajuda você a criar componentes que eles vão estar em um espaço maior, só que você não quer que ele se expanda. Então você usa o inline block e ele dá um prevent, né, do componente de se alargar mais. Então ele vai se manter só ao tamanho do conteúdo dentro dele. Então se a gente pegar esse hello aqui e aumentar, ó o que acontece. Ele fica bem maior. Então é para isso que serve o inline block. Então vamos lá. Mas a gente viu que aqui não é um H1, né? Que H1 seria um título, é um P de parágrafo. Colocando o nosso P. Legal, já diminuiu o tamanho do texto. Vamos copiar mais configurações. Aqui eu estou vendo um border radius. O que será que é esse border radius? Radius vem do que? De rádio, né? De arredondar as coisas. Então, a gente vai copiar aqui, ó. Border radius. Acho que é 10 pixels, né? Vamos ver. Olha lá. Ou seja, o que esse border radius fez? Ele aplicou um arredondamento de 10 pixels em todas as bordas do meu componente. E aí já dando um formatinho mais legal. O que eu estou vendo aqui também é que tem um espaço entre as letras e a borda do componente, né? Porque a gente falou sobre o display flex e como ele é importante para alinhar blocos um dentro do outro. E agora tem um outro conceito que é muito importante, que é margin padding. Entendendo esses três, você resolve 95% dos problemas de CSS. Como funciona isso? O margin ele é a distância de um bloco para outro bloco. Então, por exemplo, é a distância desse meu bloco aqui, que está o sparrow, do furrow, né? Tem um espacinho aqui, esse é o margin. O padding é a distância do meu bloco por conteúdo dentro dele. Então, é a distância da imagem para o bloco. Você entendendo isso, já vai fazer sentido muitas coisas na hora de você montar o seu HTML. Então, vamos lá, copiar aqui o nosso padding, né? Que está 2 pixels e 8 pixels. Por que ele está 2 pixels e 8 pixels? 2 pixels é a distância, quando você declara, né, só em dois números, o primeiro vale para top e bottom, né, em cima e baixo. E aí, como a gente quer uma borda maior nas laterais, a gente coloca 8 pixels, que vai ser right e left. Aplicou, vamos ver. Olha que legal, já fez uma bordinha aqui. Agora eu tô vendo que a gente está quase lá, só falta um pouquinho de estilo na nossa fonte. Vamos dar uma olhada como está o nosso P. Olhando aqui, ó, tem a cor, tem o font size, que é importante, que é o tamanho da nossa fonte. E como é que a gente estiliza esse P? Porque a gente está estilizando o container, mas o P não é um styled component. Essa aqui é a parte legal. Dentro do styled component, você tem acesso a qualquer propriedade dentro dele. Então, por exemplo, eu sei que eu só vou ter um parágrafo dentro do meu container, por ser um chip muito simples. Então faz sentido eu vir aqui e estilizar ele dentro do meu container. E aí eu posso colocar meu font size igual a 10 pixels. Vamos ver se mudou. Mudou, legal. A gente está vendo aqui também que tem um font weight bold, né, que seria deixar a fonte em negrito. Legal, mudou ali, ó. A gente pode ver que já está bem mais forte, né, fácil de ler. E por último, o line height. O que é o line height? O line height é a distância de uma linha para outra. Muitas pessoas têm dificuldade em estilizar os seus layouts e ficar exatamente igual aos designs por causa disso. Porque não se atenta ao line height e aí fica alguma coisa parecendo meio estranha, meio diferente na hora de finalizar. E é porque não se atentou nessa parte. Então vamos copiar aqui nosso line height. É 16 pixels. Legal. Agora a gente já tem o nosso primeiro componente exatamente igual ao nosso exemplo aqui. Então, se você chegou aqui, parabéns, você fez o seu primeiro componente React Next, isso aí é muito top. Só isso aqui já te dá base para criar muita coisa, mas vai ficar bem mais legal a partir de agora que a gente vai entrar em componentes mais complexos. Então fica aí que com certeza você vai curtir muito. Bom, fizemos o nosso tip, agora vamos partir para o próximo. Eu vou escolher o container aqui, ó, esse container, né, que seria o card, que é um que vai ser replicado várias vezes, e ele já vai ser um pouquinho mais complexo que o último, mas pouca coisa, pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Vindo para nossa estrutura de projeto, a gente tem o tip aqui, né? Vai criar uma nova pasta chamada card. E aí dentro dela o page.js, e aí vai lá, né? Com os card, né? Igual a função. Legal. Return. Vou colocar aqui um p card só para testar se ele está funcionando. Export default
card. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez pro chip, vai importar ele lá no app. Então, card. Na verdade, vamos ver se é de autocompleto aqui pra mim. Aí, legal. Muito bom. Aí eu vou aqui adicionar só um return aqui. Então a gente está testando nosso chip, o nosso card. Legal. E por que eu coloquei esses dois aqui, essas tagzinhas sem nada dentro, né? Porque quando você tem um elemento de React que tem mais de um filho, você precisa ter um parente, digamos assim. E aí esse parente aqui, na verdade, ele não representa nada no HTML. Ele é só uma semântica para dizer, ó, eu tenho alguma coisa encapsulando esses dois componentes, porque senão ele ia me dar um erro. Então, se a gente voltar lá no nosso código, o nosso card já apareceu aqui. Legal? Então, beleza, vamos lá. Começar a fazer a engenharia reversa do nosso card. A primeira coisa que a gente precisa, assim como no chip, é importar o styled components, né? From styled components, legal. Criar um container, porque sempre vai ter um container, né? Styled div. Legal, perfeito. Então vamos lá, vamos começar a nossa engenharia reversa. Olhando aqui, a gente sabe que é uma div, né? Tá aqui, que é uma div. E o que ela tem de propriedade? Ela tem um display flex. Então, vamos começar copiando isso. Display flex. Legal. Ela tem uma direção flex de column, né? Porque o que acontece? Quando você cria um display flex, digamos que você tem um container, e aí esse container tem 3 blocos. Por padrão, ele vai fazer um bloco ficar alinhado do lado do outro. Então, se a gente quiser que ele fique como no padrão do HTML, um embaixo do outro, a gente precisa dizer, ó, quero direction column, que aí ele vai alinhar como se fosse uma pilha, né? Então, vindo aqui, a gente coloca flex direction column. Legal. Eu tô vendo aqui o nosso padding já também, né? Que é de a nossa distância entre os elementos do bloco e o bloco em si. Então, 4 pixels, 16 pixels, 16 e mais 16. Top. Box Shadow. Essa aqui é uma propriedade bem legal. E eu vou mostrar para vocês o que ela está fazendo aqui. Vocês estão vendo uma sombra que está destacando o card do fundo? Ó, se a gente tirar essa propriedade, o que acontece? Não tem mais efeito nenhum. Então é ela que está fazendo todo esse destaque, esse efeito de card. Na verdade não existe card nenhum, é só uma sombra criando essa ilusão. Então quando a gente copiar ela aqui, Box Shadow, legal. É ela que vai fazer esse efeito. Que mais? Eu tô vendo que a gente tem para esse tipo de card uma widget e uma height, ou seja, a gente está dizendo qual é o tamanho que esse card tem que ter. Então vamos lá copiar. Widget e height é 230 pixels. 230. Height 230 pixels. Muito bom. Border Radius, que a gente já aprendeu no chip, o que ele faz? Ele faz um arredondamento de border. Legal. Vamos ver como é que ele está ficando. O mesmo erro de antes. Então, o que a gente tem que fazer sempre que isso aparecer? Use Client. Para ele entender que é um componente do cliente. Legal, eu estou vendo ele aqui. E por que não está aparecendo nada? Porque a gente configurou, mas não está usando ele ainda. Então vamos substituir aqui. Adicionar, na verdade, né, o nosso container. E o nosso P dentro dele. Então voltando aqui, ó, já dá para ver uma borda e alguma coisa se formando. Vamos tentar aplicar um margem nele para ver se fica mais claro a visualização. De só 5 pixels, só para ajudar a gente a visualizar. Bem mais legal. Já dá para ver que ele pegou a distância aqui da borda e aí a sombra está funcionando para todas as 4 partes dele. Muito bom. Bom, e posição relativa, que a gente já vai entender porque essa posição relativa está aqui. Legal.
Aí eu tô vendo que dentro do card tem esse pedacinho cinza, que é como se fosse uma segunda base, né? Vamos tentar ver se a gente acha o que é ele. Ó, olhando aqui. Cadê? É um span, ou seja, a gente vai ter que copiar esse span dentro dele para poder fazer o efeito final. Então, ó, span tag, legal. E o que tem nesse span? A primeira coisa que eu tô vendo nesse span é uma posição absoluta. E o que esse posição absoluta faz? Bom, vamos copiar ele aqui, né? Como a gente quer configurar só esse span dentro dele, tudo bem. Posição, absolute. Então vamos lá. Posição no HTML também é uma coisa muito importante porque ela define comportamentos dos seus elementos. Você tem posição relativa, absoluta, fixed, né, que é para você fixar alguma coisa. E nesse caso aqui, o que a absoluta vai fazer? Ele vai falar assim, ó, eu quero que esse bloco específico, né, o nosso bloco aqui de cinza, ele tenha um destacamento especial que ele não se comporte de acordo com o resto dos elementos. Ele vai ser livre, ou seja, ele vai ignorar os outros blocos da página e vai poder se movimentar livremente. Mas, como eu não quero que ele flutue infinitamente para fora da minha página, eu vou colocar uma posição relativa aqui, relativa ao meu container. Tanto é que se eu remover isso aqui, ó, olha o que acontece. Ó, eu não estou vendo ele. Por quê? Porque aí ele vai ficar relativo ao meu HTML inteiro. Então é para isso que você tem que dizer. Eu quero que esse item seja absoluto, mas ele é absoluto em relação a quem? E aí você coloca a posição relativa no bloco pi que você acha que faz sentido ele ser absoluto. Então legal. Entendido isso, vamos continuar aqui o nosso debug. Aí ele tem um background color aqui, né? Para fazer o cinzinha que a gente está vendo ali. De quanto? Deixa eu copiar. FFF top, legal. Ainda não estamos vendo ele, por quê? Como ele é absoluto, a gente precisa declarar também qual que é a altura e largura dele. Height 100 pixels e a width 220 pixels. Legal. Vamos ver se já mudou. Olha lá. Então, a gente viu que ele apareceu, mas ele tá lá no topo do componente, né? Ele tá meio torto na direita ali. E por que será isso? Vamos dar uma olhada. Sempre que a gente cria um elemento novo desse com posição absoluta, ele vai ter algumas margens e paddings de acordo com o parent dele. Então, para a gente zerar isso, a gente precisa zerar usando 4 propriedades de direção. Left, top, bottom e right, né? Seria como a posição absoluta funciona. Então vamos copiar aqui, ó, nosso bottom. Vamos ver se isso já muda alguma coisa. Ó, ele já desceu, tá indo bem. Ou seja, não tem nada levando ele para cima. A gente zerou lá embaixo. Fala, eu quero ele no final do meu card. Tem também um left aqui. Então, vamos lá, left 0 pixels. Left 0. Muito bom. Já tô vendo que tá começando a dar certo aqui. Tá bem parecido. A gente tem um border radius de 8 pixels. Muito bom. E na verdade, eu tô vendo aqui que a gente copiou errado. Era 230, veio 220. Aí, perfeito. Então, ó, vou até dar um zoomzinho aqui para ajudar. Olha como já ficou legal. Ficou exatamente como tá o nosso card aqui, né? Ele pega a borda aqui, faz e deixa bonitinho um card pronto para a gente começar a popular ele dentro. Então, segundo componente finalizado por hora, porque ele vai ter mais coisas, mas aí a gente continua aqui depois, beleza? Olhando aqui para o nosso componente card, ele já está com uma estrutura bem legal, mas tem vários elementos que estão faltando dentro dele, então vamos começar a configurar eles. Ó, olhando aqui, eu estou vendo que tem um númerozinho bem no cantinho, né, que já é um P que a gente já tem no nosso card, então vamos só configurar ele. Olhando as propriedades, eu estou vendo um Align Self, que eu vou explicar para vocês agora, que é uma das propriedades que eu mais gosto dentro do Display Flex. Basicamente, o que ele vai fazer aqui no nosso P, ele vai dizer, tá,
Eu tenho um pai que ele é um flexbox, certo? Mas eu quero alinhar esse filho independente. Eu quero dizer se ele vai para a esquerda, para a direita, para o fim, para o começo. Então é por isso que eu consigo usar ele. Então, align self flex end, ou seja, eu quero jogar ele todo para a direita do meu container. E aí se a gente colocar aqui, só dar um espacinho. Olha lá que legal, nosso card já andou para o lado. Vamos configurar o resto aqui. Font size de 10 pixels. Size pixels. Beleza, então, ó, o nosso topozinho ali já está configurado. Vamos até colocar um número ali para já ficar mais parecido com o final. 22. Legal, perfeito. Deixa eu só ver se não tem mais configurações para isso. Não. Então, qual que é o próximo? É a nossa imagem que tem aqui no centro, né, do nosso Pokémon. Então, eu tenho aqui uma imagem que ela é como se fosse um template que a gente vai importar, que ela fica na pasta public. Então a gente pode importar assim, ó, pode importar mock, né, que seria de mocar, image from. Aí a gente vai montar o caminho dela aqui, ponto barra, app, chegamos aqui na pasta public. Pokémon.svg. E aí a gente vai usar um componente nativo do Next chamado Image, que ele já otimiza a imagem pra gente, já deixa ela num tamanho bem legal. Então a gente vai importar aqui, ó, Image from Next Image. E aí abaixo do nosso P a gente coloca o nosso Image. E como, né, propriedades dele, a gente precisa passar um source, né, que seria o que é a imagem que a gente quer apresentar, e a gente pode colocar a nossa mock image aqui. Um out, que é obrigatório para todo tipo de imagem no HTML, então a gente vai colocar imagem de um Pokémon, né, que isso aqui é para acessibilidade, para quando a pessoa colocar o audiovisual da página, ela possa escutar o que é aquela imagem. Vamos ver se aconteceu alguma coisa lá. Ó, já tem um Bulbasaur ali no meio, top, legal. Mas tem uma diferença aqui. Eu tô vendo que o tamanho dela tá maior e ela tá centralizada. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá setado de propriedade do nosso componente a width e a height como 140. Então vamos colocar isso. Width 140, height 140. Legal, vamos ver se mudou. Top, o nosso Bulbasaur ficou maior. Mas eu tô vendo uma coisa estranha. Vocês estão vendo que parece que o Bulbasaur tá atrás da nossa partezinha cinza? E por quê? É como a gente falou. Um componente absoluto, ele ignora os outros da página. Ele fica lá parado e tipo assim, beleza, eu vou ficar na frente de quem eu quiser e porque eu sou um componente absoluto. Mas tem como a gente configurar isso. Por quê? O HTML ele é feito em 2D. Mas quando você cria um componente absoluto, você tem a configuração de mover ele entre camadas, aquele efeito de trazer para frente ou enviar para trás. E como a gente faz isso? A gente vem aqui no nosso componente, nosso span, né, que tem aquela cor, e diz para ele, ó, o seu z-index, ou seja, o seu index, né, de posição, vai ficar -1, sendo que tudo que é feito no HTML tem por padrão 0, ou seja, se você é -1, você está atrás de todo mundo. Vamos ver o que acontece. Olha lá, nosso Bulbasaur veio para frente dele, certo? Isso aí é muito legal do posição absoluta. Que mais que eu tô vendo aqui? Bom, agora o nosso tamanho está certo. E de novo, o que a gente pode usar como propriedade para ajudar aqui no posicionamento, já que ele é um filho, né, de um componente que tem um pai que é flex, a gente pode vir aqui e colocar o nosso img uma line self center. Olha que legal, centralizou o nosso Bulbasaur. Isso aí eu acho muito top dessa propriedade, né? Você poder alinhar o componente independente dos outros. Vamos ver se tem mais alguma coisa faltando aqui. Align center, tá legal. A div parent também tá certo, então beleza, tudo certo aqui. Bom, e agora que o nosso Bulbasaur já está centralizado, falta importar o nosso tip aqui. E como são 2 tips, ou seja, é uma lista de tips, a gente precisa criar aqui meio que um segundo container. Então vamos lá. Constante tip
container, styled div, né? Display flex, porque eles vão estar alinhados, né? E beleza, vamos lá. Aí a gente vai colocar esse container aqui. Type container. Abriu. E aí a gente coloca aqui um type. Vamos ver se renderiza um. Legal, renderizou. E aí são dois, né? Pra gente ter uma ideia de layout final. Só que eu tô vendo aqui que ele precisa ser centralizado, certo? Porque no nosso layout os dois estão aqui na bordinha lateral. Então a gente precisa trazer eles para uma posição que ele fique centralizado. E como que a gente pode fazer isso? Eu quero justificar todo o meu conteúdo. Então eu posso vir aqui no meu container e dizer justify aqui, y content center. E aí ele vai alinhar todo o nosso conteúdo ao centro. Olha que legal. Nosso type já está ali no meio, bem posicionadinho. E aí depois só vai faltar voltar aqui nele e aplicar um pouquinho de margem. Porque eu acho que a gente tem um pouquinho de margem dele e eu não coloquei. Vamos inspecionar lá quanto que é a margem dele. Ah, sim, olha lá, ele tem uma margem de 5 pixels. Então, se a gente vir aqui e colocar margem 5 pixels. Perfeito. Então, chips posicionados. Agora a gente tem o número, o Bulbasauro, os chips. Falta o quê? O nome do Pokémon. Então vamos ver o que é aqui no nosso inspetor. É um H6. Tá legal. Então vamos criar o nosso H6. Dentro do nosso card. Eu adiciono aqui embaixo, né, de todos eles, um H6. A gente vai colocar aqui Pikachu, mas depois vai ser dinâmico esse nome, né? Legal. Olha lá, tá aqui no canto. Vamos só terminar de estilizar ele. Align self de novo center, né? Que é para jogar o nosso componente ao centro. Então a gente vem aqui dentro do nosso container, abre o nosso H6 e fala: eu quero um align self ao centro. O que mais que tem? E o font size é 16 pixels. Font size 16 pixels. Perfeito. Então com isso a gente finaliza o nosso card. Olha que legal que ele ficou. A gente tem aqui, né, o número, o template da imagem que vai carregar, os nossos dois chips e o título. Ficou bem legalzinho. Então é isso, parabéns, você terminou seu segundo componente, já ficou um pouquinho mais complexo que o chip, e agora bora pro terceiro e a complexidade vai continuar subindo. Mas presta atenção, volta os pontos na aula que você não entender, que com certeza vai dar certo, beleza? Legal, a gente montou o nosso chip, montou agora o card que usa o chip, e só falta um component, né, desses que são independentes para ser montados, que é o search, o mais complexo deles. Então, bora começar com ele. Vamos lá na nossa pasta, né, de componentes, adicionar aqui o search e beleza. Aí vai colocar aqui input.js, legal. Export com search é igual a função. Coloca aqui um return de P aqui só para mostrar, né, que tá dando certo. Legal. Export default. Search. Muito bom. A gente vem lá no nosso page. Import search. Beleza. Então, vamos ver se ele já está sendo renderizado. Search. Legal. Está sendo renderizado. Muito bom. Então, vamos para nossa engenharia reversa, que aqui nesse aqui vai ser muito útil. O que a gente tem aqui de elementos? A gente tem, deixa eu ver se eu consigo fechar tudo. A gente tem uma div, né, que seria o nosso container padrão. Depois tem um span, que é essa lupinha que a gente está vendo ali. E depois tem o input.
E o que é o input? O input dentro do HTML, ele é basicamente um campo de formulário, um campo que você pode digitar texto, e aí você pode usar esse texto para fazer buscas, validação, enviar dados, é uma infinidade de coisas. Hoje a gente vai abordar aqui tentando usar ele para fazer a pesquisa, né? Então, vamos lá montar nossa estrutura. A gente já sabe que tem que ter o styled, então styled from style components, legal. Const container igual a styled div, né? Legal. Então, opa, coloquei uma aspinha a mais. Vou colocar aqui o nosso container. E aí a gente vai começar a inspecionar lá e ver o que dá para começar a pegar lá de informação. Tá. A gente tem que criar aqui o nosso use client. Perfeito, voltou. Então tá. Olhando aqui para o nosso search, eu tô vendo que a div, o que ela tem de configuração, né? O que a div dele tem de configuração? Tem uma posição relativa, então nosso container, a única coisa que ele está fazendo aqui é dizendo, ó, tem posição relativa. E se ele está dizendo posição relativa é porque alguém vai ter absoluta lá embaixo. Legal, perfeito. Aí tem a nossa imagem, então vamos pegar aqui, né? Tem um span e aí dentro desse span está a nossa imagem. Então vamos lá. A gente vai criar aqui, cadê o nosso código? Container span, né? E aí a gente importa aqui a nossa imagem que a gente já tem no projeto. Import search image from mais um. Entrou aqui no public. E aí search.svg. Legal. E a gente já sabe que a tag certa para usar imagens é a image, né, do Next.js nativa. Perfeito. Vamos lá. Então vai colocar aqui um image source igual a search image out ícone de busca. Perfeito. Vamos ver se ele veio. Ó, o ícone tá aqui já. A gente não tá vendo nada ainda, mas o ícone tá ali. Então, é um bom sinal. Legal. Vamos ver se tem alguma utilização nesse span. Olha lá, a gente achou quem tem a posição absoluta. É o span que tem a imagem dentro. Então, vamos lá. Posição absoluta, left top. Então, aqui dentro do container, o span, position absoluta. O left é 15 pixels e o top é de 5 pixels. Muito bom. Vamos ver se está dando certo. Ele sumiu, mas já ele aparece de volta. Fiquem tranquilos, ó, ele desceu aqui para baixo. Então, beleza. Agora tem o nosso input. Eu já vou até copiar aqui o placeholder dele. O que é o placeholder? Placeholder nada mais é do que uma propriedade criada para dar aquele texto de apoio, né? Então a gente cria aqui, ó, input type, né? Porque existem vários tipos de existe type text, type number, type email. Isso é muito importante quando você vai criar o seu tipo de input para ele ser semântico, né? Você dizer exatamente o que ele é. Então, ó, placeholder, digite aqui, né? Legal. Criamos nosso input. Então vamos ver agora o que tem de HTML no nosso input de CSS, na verdade. Ó. Esse aqui você pode ver que ele é bem complexo, ó, tem bastante coisa, então vamos com calma. Ele tem um background de white, então a gente quer que ele tenha um background fixo, né? Vamos vir aqui, ó. Então, dentro do nosso container, dizer meu input tem um background white. Legal.
Aí a próxima propriedade é border 0. O widget é de 500 pixels. Então, border 0. Widget 500 pixels. E a height 32 pixels. Legal. Ele também tem um display flex. Vamos ver como é que tá ficando lá. Ó, já tô vendo aqui que tá começando a dar certo. Vocês estão vendo que ele ainda tem uma borda, né, quando clica, mas assim, tem o nosso placeholder, que ele, quando você digita ele sai, o nosso ícone já tá aqui dentro, então tá dando certo. Vamos lá. Qual que é a próxima configuração? Flex Direction, já vem por padrão. Align Items Center, então vamos lá. O que o Align Items está fazendo? Ele está pegando, por exemplo, o nosso bloco, ele tem uma altura de 30, eu quero pegar todo mundo e deixar centralizado de acordo com esses 30. Então é para isso que ele serve. E lembrando que quando você usa a Display Flex por padrão, a direção é linha, né, row, e quando você muda para column, as propriedades se invertem. Então o Align Items, ele começa a alinhar coisas ao centro assim, e o Justify Content, ele começa a alinhar assim. Então você precisa ter essa noção que quando você inverte uma propriedade, ele inverte as outras também. Então vamos lá. Aqui tinha que dar um Align Items Center. Vamos ver se já mudou alguma coisa. Olha lá, ele alinhou a lupinha no centro e o texto no centro. Próximo item é o nosso padding. Então é um padding. Deixa eu copiar o valor aqui. Padding, né, que é a distância do nosso texto, ícone para o input em si. Ele já vai dar uma mudada aqui, ó, tá vendo? Como ele espaçou bem tudo. Ficou bem legal. Border radius 16 pixels. Então vamos lá. Radius 16 pixels. Muito bom. Font size e line height. Então, font size 12 pixels. Align height é de 16 pixels. Vamos ver como é que tá ficando isso. Olha lá que legal. A borda já arredondou. O texto já tá certinho. Tá com uma distância bem legal da lupa. Então, muito bom isso. E o que tá faltando aqui no final? O nosso box shadow, né? Para dar aquele efeito ali de sombra que tá vendo. Box shadow e a gente copia o valor. Aqui, se vocês repararem, tá escrito aqui, ó, inset. O que é esse inset? É uma borda interna. Então é por isso que ele vai criar aquele efeito assim que vai uma profundidade para dentro do input. Então, ó, quando a gente aplicar, ó que legal que fica. Fica a bordinha. Então, e aí vocês viram que tem aquela bordinha mais forte, escura. Tem uma propriedadezinha que a gente tem que adicionar sempre que está trabalhando com inputs, que é essa aqui, ó. Então a gente está dizendo o que com essa instrução? Quando estiver com foco, ou seja, quando eu estiver pressionado, eu tiver, né, o meu target de texto estiver dentro daquele input, eu quero que o outline seja none, né, que aí ele não vai colocar aquela borda preta. E aí quando a gente volta aqui, não tem mais outline. Olha que legal. E com isso a gente completou o nosso search. Claro, ele não está completo ainda, né? Ele não tem funcionalidade, mas assim, só de você ter feito um CSS desse nível de input já vai te dar ideia para criar muita coisa dentro do HTML, que esse é o foco aqui primeiro. A gente construir uma boa base de HTML, CSS, JavaScript para depois a gente entender as partes mais complexas. Então, concluindo os nossos 3 componentes base, agora a gente vai partir para componentes maiores. A gente vai para o nosso header. Então, fica aí que a gente está chegando lá, hein, cara. Agora que os nossos componentes bases estão montados, fica muito mais fácil construir o nosso layout final. Porque agora é uma questão de começar a agrupar eles. Então, qual vai ser o primeiro componente desses grupos que a gente vai montar? Vai ser o header. Por quê? Ele vai no topo, ele vai juntar um logo e o nosso search. Então, bora começar com ele. A gente vem aqui, normalmente, os nossos componentes. Header. E aí, file, page.js. Export const header, uma função, return, por enquanto pode me colocar aqui um p escrito header, export default
header. Legal. Aí a gente poderia usar a estratégia de importar ele lá no nosso page, né? Junto com os outros, igual a gente estava fazendo para mostrar. Mas como agora a gente está entrando no layout final, a gente já pode começar a estruturar melhor isso. Então, lembra que a gente comentou que o layout ele serve para colocar coisas que vão ser mostradas pela plataforma toda, né? Chama de cross-platform, que seria header, footer, essas coisas. Então acho que a gente já pode começar a importar ele aqui, porque como ele vai ser visto em todas as páginas, faz sentido ele ter o ciclo de vida dele aqui dentro. Então, ó, se a gente vir aqui import header, né? Que ele já chama automático. Lembrando que aqui é tudo que é renderizado abaixo, a gente pode colocar ele então aqui, junto com o nosso children aqui, ó, header. E aí vamos ver se ele renderiza. Olha lá que legal. Lá no topo da página eu já estou vendo ali, header. Então ele foi renderizado. Muito bom isso. Perfeito. Agora vamos começar a estilização dele. Header. Como sempre, a gente já sabe que vai ter style components aqui. Então use client. E aí a gente vai importar o style components. From style components, criar o nosso container. Recapitular igual styled div. Legal. E como a gente já sabe que vai ter um logo e o nosso search eles estão em linha, já coloca um display flex. Perfeito. Vamos começar a inspecionar aqui. Bom, olhando para o header em si, que é a div principal, deixa eu desativar esse efeito aqui. Vamos dar uma olhada. Ele tem um background color que a gente já pode usar. Legal. E ele tem um width de 100% e um height de 100%. Então, vamos lá. Desculpa, height de 100 pixels. 100 pixels. E width de 100%. Perfeito. Agora a gente já pode começar a usar ele aqui, né? Container. Legal. Olha lá. Já foi renderizado aqui no topo. Muito bom. O que mais que ele tem? Ele tem um flex. A gente já colocou o flex. Então a gente já pode descer para o próximo item. Agora uma coisa legal aqui. Vocês estão vendo que a cor, ela atravessa a página toda, mas o nosso conteúdo, ele tá dentro de um outro bloco. Tá vendo aqui, ó, tudo que tá em laranja é uma margem bem grandona. Por quê? Imagina que você constrói o seu site sem colocar um limitador de tamanho. E aí alguém abre ele numa tela de 5.000 pixels. Ele ia ficar todo espaçado, assim, tipo, explodindo nas bordas. Então existe uma convenção na web que sempre que você vai construir um site, você coloca um limite máximo para o tamanho do seu site. E aí fica muito mais fácil controlar essas coisas quando você está em telas muito grandes. Então é isso que a gente vai fazer agora aqui no nosso header. Porque dentro da div principal tem uma outra div, olha lá. E ela também vai ter o display flex, então deixa eu só dar uma olhada aqui na nossa base. Exato, então a gente vai criar um outro constante aqui, const inner header, né, que seria de header interno, igual styled div, já vem com display flex. E vamos ver o que mais que ele tem de propriedade. Ele tem aqui, ó, um align item center e um width de 1200 pixels. Então, align item center, width 1200 pixels. Bom, então, a gente coloca o width de 1200, um max width de 100%, para quê? Isso aqui é para quando você tem uma tela muito pequena, evitar que, como eu disse que o meu componente tem 1200 pixels, ele vai passar o tamanho da sua tela se ela não tiver 1200. Então é para a gente ter um limite máximo dizendo, ó, ele tem 1200, mas o limite máximo é 100% da minha tela atual.
e o margem de 0 alto. O que esse margem 0 alto aqui está fazendo? Ó, vamos até deixar sem ele, que aí vai ficar mais fácil explicar quando eu importar os componentes aqui. Como ele está uma faixa vermelha, não dá para entender ainda, mas agora que a gente vai importar o nosso logo, vamos lá montar o caminho. Ponto barra, ponto barra, public. E aí a gente tem ali o nosso Pokémon, traço logo, traço 8.png. E aí quando a gente tem imagem, a gente já sabe que a gente precisa do image, né? Legal. Então vamos lá. Agora a gente tem que colocar o nosso inner container. Inner header, na verdade, né? Legal. E aí dentro dele vem o nosso image logo, source igual a logo out logo do site. Vamos ver se ele já aparece lá. Tá, ele tá um pouquinho grande. Vamos entender o porquê que ele tá desse tamanho. Porque aqui, como configuração, foi passado para ele um width de 200. Então acho que isso já vai ajudar a gente. Vamos dar uma olhada de novo. Bem melhor. E olha como tá top. Já tá centralizado, né? Tá alinhadinho no centro, mas vocês estão vendo que ele tá bem na borda, né? Bem no canto esquerdo. Então como que a gente arruma isso? A gente sabe que o nosso menu principal ele tem 1200, essa aqui é uma tela 4K, então ela tem, né, 4000 pixels. Como a gente faz para isso ficar no centro? Tem um truque bem legal que é o margem 0 alto. Margem 0. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu não quero dar margem nem para top nem para bottom, mas para left e right eu quero dividir o espaço que eu tenho sobrando entre eles. Então, por exemplo, se tem 1000 pixels sobrando, eu quero colocar 500 no left e 500 no right. E aí, quando eu faço isso, o nosso container é centralizado. Então, quando a gente inspeciona aqui, ó, deixa eu tirar do modo responsivo. Olha que legal, nosso container está no centro da página, né? O logo está no canto esquerdo, tudo bem, mas o container está centralizado a página. Isso é um truque muito legal que você pode aplicar em várias áreas do seu código HTML. Beleza, centralizou. Agora, quem que falta aqui dentro? Falta o nosso search. Então, import search. E aí logo abaixo aqui a gente coloca o nosso search. Perfeito? Então ó, a gente pode ver aqui que ele importou, tá aqui bonitinho o nosso search. Porém eles estão um pouquinho perto ainda, né? Vamos dar uma olhada aqui nas configurações do outro, ver como é que foi feito isso. Eu tô vendo que tem uma margem no nosso logo aqui, ó. Margem 0,25 pixels. Então, dentro do nosso logo, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Um ponto muito importante, eu vou até mostrar que aí ilustra um dos tipos de problemas que a gente pode ter se não se atentar. Se a gente vier aqui escrever margem 0,25 pixels, certo? Seria correto. Então, quando a gente vem aqui na nossa página, olha o que aconteceu. O logo pegou o espaço perfeito que a gente queria, mas olha a lupa onde foi parar. Por quê? Dentro do nosso inner header, a gente tem sim a imagem que é do logo, mas lá dentro do search tem uma outra imagem. Então a gente só veio e declarou imagem, né? E aí tudo que foi imagem dentro desse container vai acabar sendo alterado. Como a gente faz para prevenir isso? A gente vem aqui, né, no nosso image e vai aplicar um estilo dentro dele só. Então vai ser o nosso const. Vamos colocar assim para ficar bem explícito. Pokémon logo igual a styled logo, certo? Que é a nossa imagem. E aí a gente vai dar aqui um margem 0,25 pixels. Aí a gente remove esse margem daqui. E aí a gente vai chamar isso aqui de Pokémon logo. Vamos ver o que acontece. Element type is invalid. Vamos dar uma olhadinha aqui no que está faltando. Desculpa. É o nosso image, né? Que a gente está reestilizando o image que é default do Next.js. Então, agora o que a gente fez? A gente manteve esse margem só no escopo do nosso logo.
E aí ficou inalterado o margem que a gente tinha no nosso search. E aí com isso a gente preservou tudo bonitinho, ó. Logo aqui, dando espaço e o nosso search funcionando perfeitamente. Então, header finalizado, pelo menos a parte de utilização dele. E agora a gente finalmente pode partir para a parte mais legal, que é começar a usar dados de verdade aqui e começar a popular essa página. Então, bora lá. Bom, como agora a gente já está chegando na fase final, né, da nossa montagem, que a gente já tem um header de verdade, eu vou remover esses componentes que a gente está renderizando aqui no nosso page, né, para já facilitar a visualização. Então a gente remove aqui o nosso return. Deixa eu deixar o return limpo por enquanto, mas a gente já vai trabalhar nele. Então, beleza, agora tá aí nosso header. Vocês podem ver que ele já tá igual da nossa outra aplicação. Bem legal isso, né? Então, top. Agora, como a gente continua? A gente precisa agora pegar os nossos dados. E de onde a gente vai pegar esses dados? A gente tem basicamente duas APIs que a gente vai consumir. A primeira é essa aqui, ó, Poke API. Então, Poke API. Eles têm um site bem legal, com documentação e tudo, né? Que ajuda bastante a gente aqui na hora do desenvolvimento. Então, o que eles estão dizendo aqui, ó? Você vai copiar a URL. Vamos fazer um teste aqui. E aí, ao enviar, né, fazer um get dessa API, ele vai retornar os dados. E o que a gente quer fazer ali no primeiro, né? A gente quer uma lista. Então, vindo aqui para o nosso código, o que a gente tem que fazer? Que é uma coisa bem legal do Next.js, né? A gente vai primeiro dentro do nosso app. Bom, então aqui criando agora a nossa primeira chamada de API, eu criei uma pastinha aqui chamada API dentro do nosso app. E aí ela vai ter o primeiro arquivo dela, que vai ser Pokémons list, né? Que vai ser uma lista, .js. E aí a gente vai escrever a nossa função aqui, vai ser uma função assíncrona, né? Porque a gente vai buscar dados, então export const fetch data igual a async. Legal? E aí, como vai funcionar aqui? A gente vai colocar uma constante res e ela vai fazer o fetch da nossa API do Pokémon. Então a gente pode voltar ali no site, né? Só para entender como que é a URL de pegar os dados. Então, vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros que ela aceita. API v2. Olha lá. Eu posso pegar aqui então Poke API, né? Copia isso aqui. Aí aqui nesse endpoint eu posso colocar Pokémon, né? Que é o que eu quero buscar. E dentro de Pokémon eu posso colocar basicamente alguns parâmetros. E qual que eu quero aqui? Eu quero um limite de 20 Pokémons, porque imagina, né? Eu não quero fazer uma lista com milhares de Pokémons de uma vez, eu quero 20, né? E aí depois, mais pra frente, a gente pode trabalhar a paginação e buscar mais Pokémons. Mas eu acho que 20 aqui tá um limite de... Ótimo. Então, beleza. Colocou aqui. Aí, a gente precisa ter um tratamento de erro. Então, se a gente tiver aqui uma resposta que não for um ok, né, do servidor, a gente precisa criar um erro, né? Deixa eu pegar aqui nosso erro. Throw new error, né, que ele vai soltar um erro nativo do JavaScript dizendo, ó, falhou alguma coisa aqui, tem que dar uma olhada, né, e aí ele solta isso pra gente quando a gente está desenvolvendo. Mas se for tudo bem, eu quero que você me retorne, né, res.json, que seria os dados que a gente pegou ali. Só tirar isso aqui que me colocou automático. Ah, tá, faltou o await aqui, ó. Entendeu? E aí fica assim. Uma função assíncrona, né? Que, ou seja, ela vai retornar dados quando a requisição terminar. Então, o assíncrono é aberto lá em cima e o await embaixo no fetch. Sempre assim. Porque ele vai falar, ó, eu quero travar toda a minha aplicação enquanto esses dados não chegarem. Aí depois que chegar, se tiver tudo certo, a gente retorna os dados. Então, beleza. Tendo feito isso, qual que é o componente agora que está livre, né? Que ele é um componente que pode ser usado para montar a nossa lista. A gente tem aqui o page. Page, ó, a gente removeu todos aqui, ó, esses chips, cards, inputs, né? E ele ficou livre. E como ele é um componente que pode ser usado para montar o nosso layout, fica perfeito para fazer o que a gente precisa aqui.
Então a gente vai importar getData, né? Deixa eu até olhar aqui se a gente exportou a nossa função. Ah, tá, não é getData, é fetchData. Legal, perfeito. E agora vem um dos maiores macetes do Next.js 13, que é o quê? A gente comentou sobre Server Component e Client Component. Client Component é como o React trabalhava antigamente, normalmente, né, renderizando tudo em tempo real, mas agora você tem a opção de criar componentes mesclados e fazer esses Server Components, que na verdade eles não funcionam do lado do cliente e sim do servidor. E como isso funciona? A gente consegue fazer um componente do React ficar assíncrono, uma coisa que é impossível no React normal, você pode fazer aqui. E aí, ó, a gente pode vir aqui, considera igual await fetch data, né? Aí vou colocar até um console log aqui na nossa data. E aí, olha que legal. Deixa eu ver se chegou tudo certinho. Unhandled, ou seja, ele jogou um erro aqui pra gente. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Poke API, limit. Ah, tá, a gente não colocou o nosso offset aqui no finalzinho. Fetch failed. Ah, HTTPS, né? Aí, ó. Então, beleza. Olha que legal. Chegou aqui a lista. E por que a lista veio no console log do VS Code e não aqui da nossa aplicação? Ó, porque na aplicação eu não estou vendo nada. Porque é justamente isso. Como esse component page ele não foi declarado use client lá no topo, ele está dizendo aqui embaixo. Então, beleza, esse aqui é um componente do servidor que vai ser resolvido tudo no servidor. E é por isso que os dados vêm aqui embaixo para a gente. Então, esse foi a primeira API que a gente chamou. Ela trouxe para a gente uma lista bem simples, que ela tem nome e uma URL para poder pegar mais dados. Só que como a API desse Poke API não tem a imagem do Pokémon, ela só tem um sprite que é meio feinho, meio de Nintendo DS, a gente vai usar esse nome que a gente obteve dessa lista para chamar uma outra API agora, beleza? Bom, e agora que a gente pegou os nossos dados iniciais, a gente vai começar a interagir com eles no HTML para ter uma página que é mais dinâmica e sair daquele nível estático que a gente estava, né? Que tudo que a gente estava mostrando era basicamente o que a gente colocava lá hard-coded, né? Que a gente copiou e colou o código lá, é o que estava mostrando. Agora já vai começar uma interação da API. Então, se a gente sabe que a gente tem a nossa lista aqui dentro de data, o que a gente pode fazer no return? A gente pode vir aqui, né? Abrir os colchetes e colocar um check, né? Que seria data.length maior que 0. O que esse check aqui está dizendo? Já tem dado dentro de data? Já tem é uma lista que já tem alguma coisa dentro? Se tem, beleza. Eu quero fazer o seguinte. Esses dois E's aqui seria então, né? Seria então, faça isso. Então, data.map. E aí, o que o map ele vai fazer aqui? Ele vai percorrer a nossa lista e vai retornar um valor de cada item que for percorrido. O map funciona exatamente e exclusivamente para isso. Se você já viu por aí pessoas usando o map para fazer filter, né, filtrar coisas, ele não é feito para isso. Ele é feito para percorrer uma lista e retornar um valor de cada valor percorrido. Então, a gente abre aqui a função, abre aqui o nosso parâmetro e a gente pode usar a desestruturação para pegar o valor que já está lá dentro. Então, a gente sabe que dentro de cada item da lista tem o name. Então, eu vou abrir aqui o meu parênteses e vou pegar o name. Olha que legal. O name já fica disponível aqui. Aí a gente vem aqui, coloca um retorno. E aí tem o nosso card ali em cima. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, card. Vai enviar o name para ele, porque vai ser uma propriedade que a gente quer usar. Vai dar barra e finalizar. Agora, vamos dar uma olhada lá no nosso aplicativo. Ver se ele já está mostrando alguma coisa. Bom, ele ainda não está mostrando nada. Vamos ver se ele mostra algum erro aqui. Ah, então, aqui foi um erro meu. Na verdade, ó, a gente estava olhando as respostas e, na verdade, não é data direto. O que a gente quer daqui é o data.results, né? Porque ele manda uma contagem de pokémons, ele manda a próxima página, a página anterior. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aplicar desestruturação, que é um conceito muito legal de JavaScript moderno. E aí você vai pegar aqui, ó, results direto, né? Então a gente vai trocar aqui esse results.
E aí, beleza, ó que legal. A gente começou a ter uma coisa dinâmica aqui. Tá meio estranho ainda, porque renderizou uma lista gigante que vai só para baixo, mas já tá renderizando. Agora vamos deixar mais legal fazendo esse nome chegar lá no nosso componente card. Então, vindo aqui no card, a gente pode receber aqui como parâmetro o nosso name, que veio lá de cima do nosso componente page, e colocar ele dinamicamente aqui no nosso H6. E quando a gente colocar, olha que legal, Sparrow, Feral, Ekans, né? Veio todo mundo. Já tá começando a ficar um pouquinho dinâmico. Agora é o seguinte, tem alguma coisa errada com o estilo, né, da página, porque não tem estilização lá no nosso page. E aí tá acontecendo que a gente não tá, né, tá mostrando uma lista meio estranha. Então vamos importar aqui o style, né, from style components. E aí a gente vai criar o nosso const container igual style div. Beleza. E down display flex. Legal. E aí a gente pode colocar em volta de tudo isso aqui, né? Em vez de colocar só essa tagzinha aqui para poder não ter erro do JS, a gente pode colocar nos container. Beleza. Styled, opa. Styled. Create context only works in client components. Ou seja, a gente caiu no erro padrão, porque esse é um componente server, mas a gente tentou usar uma coisa que usa contexto, que é o styled component. Só que assim, a gente tem um outro problema aqui, que é, eu não posso adicionar o use client, porque eu coloquei async na minha função do React aqui. Ou seja, ele não vai deixar eu criar um componente React que tem async, né? Porque o React está renderizando toda hora, então não tem como eu ficar segurando a renderização do componente. E aí que entra mais uma das coisas muito boas do Next 13, que é, se você dividir isso em arquivos, ele gerencia isso para você. Então é só a gente pegar aqui, ó, criar dentro do nosso app um arquivo novo chamado styles.js. Aí a gente pega o nosso container, o nosso styled, move para cá, né? Coloca aqui o use client para não ter erro. Use client. Legal. Aí a gente coloca aqui que a gente vai exportar essa constante, né? E aí no page é só a gente dar um import container from styles. E aí quando a gente voltar lá na nossa página, tá funcionando bonitinho. Já colocou tudo organizado em lista. O que tá faltando aqui? A gente definiu o mesmo limite que a gente definiu lá no header. Então, a gente vem aqui, ó, xwidth. Na verdade, é um width de 1200 pixels e um max width, né? Então, 1200. Max width de 100%. Vamos dar uma olhada como ficou. Não deu certo ainda. Por que será? Porque a nossa lista de renderizada é muito grande. Então, o que o Flex está fazendo? Eu tenho um limite máximo, mas essa lista é muito grande, então eu vou continuar renderizando ela. Mas tem como a gente passar uma instrução para essa lista para ela começar a quebrar nesses 1200. Que é essa propriedade aqui, ó. Flex wrap. A gente coloca wrap. E aí a nossa lista começa a quebrar. Olha que legal. Começou a respeitar os nossos 1200 pixels. Então, tá quase perfeito. A única coisa que falta aqui agora é a gente jogar para o centro. E como a gente aprendeu anteriormente, quando eu tenho uma div que ela tá sobrando uma margem muito grande, eu quero dividir essa margem igualmente para colocar no centro, eu posso usar um margem zero alto. Margem zero alto. E aí a gente conseguiu colocar os nossos pokémons no centro. Olha que legal. E aí, ó, vocês estão vendo que já tá ficando bem parecido com o nosso layout original, né? Já chegou aqui, nome deles. Então, tá quase lá. A única coisa que falta agora é usar a nossa segunda API, que vai pegar esse nome aqui que a gente pegou para cada Pokémon e trazer mais dados sobre eles para a gente popular o resto da página. Então, tá quase lá. Em 85% você tá quase terminando a sua Pokédex. Beleza? Aguenta aí.
Bom, agora essa aqui é a segunda API que a gente vai usar. E por que a gente vai usar uma segunda API? Porque ela vai ter um parâmetro bem legal aqui, que é o Sprite, que vai trazer uma imagem bem top, em qualidade alta dos nossos Pokémons, que vai ajudar a nossa aplicação a ficar bem bonita. Então, bora lá. Como que funciona essa aqui, ó? Ela tem esse copy and paste aqui, né? A gente vai vir no nosso API, criar uma nova... um novo arquivo, né? Vai ser Pokémon Info, né? Que esse aqui é mais específico. E aí, né? Deixa eu ver. Get Pokémon Info igual a async. E aí, nessa aqui a gente vai ter que receber um parâmetro. Porque a gente precisa passar, ela requer, né, que a gente passe qual é o Pokémon. Então, a gente vai pegar da resposta da primeira API o nosso Pokémon. E aí, a gente chega aqui na nossa, igual a gente fez na outra, né? Const has igual a fetch, primeiro o await, depois o fetch. Coloca aqui a URL. Só que a gente precisa colocar esse Pokémon aqui dentro. Então, como a gente faz aqui? Tem um recurso do JavaScript muito legal chamado Template Literals, que ele deixa você fazer isso aqui. Ainda é uma string, só que ele deixa você inserir JavaScript dentro dessa string, né? E a gente pode colocar aqui, ó, Pokémon desse jeito. Ou seja, toda vez que a gente chamar passando Pokémon, vai ser API, né, espaço Pokémon que a gente passou, trazendo assim um valor dinâmico. E aí a gente dá o return res.json. Então, beleza, a gente já tem a nossa aqui, a nossa segunda API. Bom, com a nossa segunda API já criada na nossa pasta, o que faz sentido? Se no page a gente está chamando a API que traz a lista, né? A lista completa. A gente está iterando, né? Percorrendo essa lista e criando um card para cada item dessa lista que vai receber um name, que é o que a gente precisa para chamar a segunda API. Faz sentido a gente ir lá no card fazer a segunda chamada de API. Então vamos lá no card, ajustar isso. Então beleza, a gente precisa importar primeiro, né? O card. Na verdade, importar a API, deixa eu pegar o nome dela aqui de novo. Pokémon Info, get Pokémon Info. Então, get Pokémon Info. Aí, beleza. Só que a gente vai ter aqui o mesmo problema que a gente teve lá no page. A gente vai fazer isso aqui ficar assíncrono, só que é um componente React usando o useClient. Como a gente resolve isso? A gente abstrai esse container inteiro para uma página separada. Então, a gente vem aqui, né, arruma as linhas, copia ele, cria um styles.js, copia aqui a nossa constante, coloca export, porque a gente vai precisar importar ela, vem no nosso page, pega a style, useClient. Isso também ajuda o seu código a ficar mais limpo, mais fácil de entender, porque a gente está separando as responsabilidades. Um lado é layout, um lado é, né, dados, o outro é HTML. É assim que fica fácil de entender o seu código. Então, beleza. Agora que a gente já separou isso, a gente pode escrever aqui o async. E aí, como é que fica? Fica const data, né, igual await get Pokémon Info, passando o nosso name. Olha que legal, tudo vai se encaixando direitinho. E a gente pode dar um console log aqui, né, no nosso data, para ver como é que vem a resposta. Bom, então agora que a gente chamou aqui os nossos dados, veio um errinho aqui porque faltou importar o nosso container. Então, vamos, né, sempre que a gente extrair um objeto, tem que importar de volta. From styles. Beleza, olha que legal, aqui no nosso console do back-end, né, que seria o servidor Next, a gente já está vendo uma resposta bem completa. Então, né, ele rodou as 20 vezes, porque a gente, né, deu uma lista de 20, ele montou esse componente 20 vezes. Ou seja, agora a gente já tem mais dados para começar a trabalhar aqui. Bom, e agora que a gente já conseguiu os nossos dados aqui, né, vindo da nossa API, então a gente passou o nome, pegou da segunda API, e olhando para o console aqui, cada um dos resultados é um array com objeto dentro. Então, data é um array, certo? Legal. Como que a gente vai fazer para conseguir usar esses dados? A gente vai pegar o nosso container aqui, copiar ele. Então, a gente faz o mesmo check de antes. A gente faz data
.length, né, maior que 0, aí complementa, beleza, se data existe, eu quero fazer uma iteração em data. E aí a gente vai desestruturar tudo que a gente precisa de data. Então o que a gente quer aqui? A gente quer o number. Depois do number a gente quer o types, que é uma outra lista. E por último a gente quer o sprite, que é a imagem do Pokémon em si. Legal? Então a gente vem aqui agora e vai fazer o retorno do nosso container. Só que agora a gente pode começar a inserir os dados que a gente queria. Bom, a gente está com os dados disponíveis aqui. Então agora qual que é a ideia? A gente já fez a desestruturação, né? Number, types, sprite. O que a gente vai começar a fazer? Substituir os dados. Então aqui vem o number. Na nossa imagem, em vez de mock image, vai vir o sprite. E no types, né, que é aqui onde entra o chip, a gente vai usar... a gente pode mapear isso aqui, na verdade, e construir aqui dentro, ó. Vai ficar assim, ó, vai ficar um types.map, né? E aí dentro de cada type é basicamente um texto, né? Então a gente pode só extrair aqui como type mesmo, fazer o retorno e aí colocar aqui, um chip que vai receber type igual a type e beleza, aí aqui a gente fecha ele. Bem legal, vamos dar uma olhada como tá ficando. Olha só, agora a gente já tem o que? Imagens, já tem os números aqui no topo, só falta uma última coisa. Vocês estão percebendo aqui que o chip ainda está escrito hello para todo mundo? Porque a gente só passou o type lá para dentro, mas não foi lá configurar como ele pode receber isso, né? Então, vamos entrar aqui no chip. E aí, ó, a gente vai receber type. E aí, em vez de hello, a gente coloca o type. Olha que legal. Agora já tem aqui, ó, normal flying também, poison, electric, né, ice, steel. Ou seja, tudo agora tá dinâmico na nossa página. Tá bem bonita, tá bem legal. Mas falta um detalhezinho. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que a ideia de usar um template, de trazer, né, toda a parte de coloração te ajuda muito em algumas horas? É agora que entra isso. Por quê? Se a gente olhar a aplicação principal, qual é a única diferença que vocês veem aqui? O chip, ele tem cores diferentes de acordo com o nome. Então, eu poderia fazer tudo isso na mão, configurar if normal igual a essa cor, if flying igual aquela outra cor. Mas, como a gente está usando o template dentro do nosso app, a gente vai conseguir fazer uma coisa bem mais legal. Então, ó, a gente voltou para aquele tema que eu mostrei lá no começo do vídeo. E olha que legal, lembra que eu mostrei que ele tinha as cores? Bug, Dark, Dragon, Electric, né? Todas as cores que a gente ia precisar. Então, como que a gente vai usar isso agora? A gente vai vir aqui no chip. Porque o chip, como ele é um filho lá do layout que está lá em cima, ele tem acesso ao nosso tema. Então, você pode vir aqui, ó, dentro do nosso container, que está com esse background color, e aí, em vez de colocar background color nele, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e a gente vai receber as props. Bom, e agora vem a parte mágica do Style Components. Se vocês olharem bem, isso aqui que a gente está escrevendo é um template literals, ou seja, ele aceita tanto essa escrita normal que a gente está fazendo de texto, né, como CSS, mas ele vai aceitar uma coisa bem legal que é isso aqui também, ó. A gente pode escrever JavaScript aqui dentro. Então, como é que fica isso aqui? A gente pode acessar, né? Props, e aí criar um outro template aqui dentro, que aí vai ser props.tema, que é aquele tema que a gente declarou lá no topo, .type, que é os nossos tipos de pokémons, na posição, né, na chave, digamos assim, props.type, que é o type que a gente está enviando lá da nossa API, e aí, com isso, a gente salva. Aqui a gente já está enviando o tipo, né? Vamos dar um reload aqui.
Deixa eu ver, ele ainda não foi, vamos ver por que que não foi. Achei o bugzinho que estava acontecendo aqui. Bom, basicamente era uma coisa bem simples, como a gente está recebendo do servidor isso como letras capitulares, então está escrito normal, né, com o N grande, aí não ia combinar lá com os nossos parâmetros que estão todos em minúsculo. Então é só colocar aqui o lowercase, alterar aqui fechar a nossa tagzinha, e aí quando a gente volta para cá, ó, todo mundo colorido. Agora sim, página 100% dinâmica, feita com 2 APIs, né, consumindo. E assim, eu achei que ficou bem legal esse layout, né? Para quem nem fez um layout, a gente só criou o layout aqui do HTML. Ficou bem legal. Então, sempre que a gente puxar os dados, vai vir tudo dinâmico. Bom, então esse é o nosso resultado final por enquanto, porque vai ter uma parte 2 continuando isso aqui. Mas assim, se você seguiu esse tutorial todo, o que eu peço que você tenha tentado entender? Se você não entendeu, volta, pesquisa mais os dados depois, né? Vai atrás de mais documentação, que é basicamente o quê? No CSS, você precisa entender bem o display flex, margin e o padding. Com esses 3, você resolve quase todo tipo de site que existe hoje na web. Isso é muito importante. Depois, sobre o JavaScript, que você tem entendido como a gente pode trabalhar com map, né? E iterar sobre a lista e aí retornar um valor diferente dela, retornar alguma coisa, como funciona a função assíncrona, né? Que a gente declara o async, depois coloca o wait, enquanto aquele valor não chegar, a gente trava todo o resto da função de acontecer. Isso é muito importante e vai ser usado, né, ao longo da sua carreira toda. Como funciona o React junto com o Next, né? A função do page, a função do layout, como a gente separa os componentes, como a gente bate o olho no layout, separa os componentes, e aí depois como a gente passa props lá do pai, né, para o filho e usa elas, e trabalha as condicionais e renderiza tudo isso. Então basicamente é isso. Essa é a parte 1 desse tutorial, vai ter uma parte 2, mas eu espero que realmente vocês tenham entendido esses conceitos, porque eu vejo muitos tutoriais na internet que as pessoas não focam em explicar um pouco mais detalhado o porquê está acontecendo as coisas. Elas só vão produzindo tão rápido que eu, pelo menos quando era iniciante, me sentia perdido. Então assim, se você curtiu, comenta aqui, dá o seu feedback, fala, ó, gostei, mas essa parte aqui podia ter explicado mais devagar ou mais rápido, eu achei que faltou explicar isso ou aquilo. Dá o feedback, porque como vai ter a parte 2 desse tutorial, a gente pode ajustar isso no tutorial 2. E se você curtiu, lembra de se inscrever no canal, porque vem muito conteúdo aí, hein? Valeu!